pessoal, eu sou a professora Jéssica Muniz e esta é a nossa aula de número 2. Na aula de número 1, nós esmiuçamos algumas questões de direito penal que caíram no último exame da OAB. Na nossa aula de hoje, nós vamos esmiuçar algumas questões de direito processual penal, também da mesma prova. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso slide. Aula de número 2, dicas de direito processual penal. Já segue as nossas redes sociais, tá? Professora Jéssica Muniz e Cultive Edu. A questão de número 66 da prova 1, prova branca, tá? Então, se você fez essa prova ou teve oportunidade de vê-la, você vai identificar essa questão. Vamos lá. Sérgio propôs uma ação penal privada contra Ana e Letícia por crime de dano, impossibilidade de qualquer medida penal consensual. Isto porque as quereladas dolosamente quebraram o para-brisa traseiro de seu carro. Fim da instrução criminal, restaram comprovadas autoria e materialidade, até mesmo porque, além da prova testemunhal confirmar a imputação contida na queixa-crime, as acusadas confessaram o delito. Em alegações finais orais, Dr. Lúcio, advogado constituído por Sérgio, sem se referir à inicial acusatória, finalizou a sua sustentação apenas pedindo que fosse feita a melhor justiça. Você, como advogado ou advogada das quereladas, alegaria como prejudicial de mérito a extinção da punibilidade. Letra A. Pelo perdão de Sérgio, pois não se manifestou em alegações finais juntamente com o seu patrono para pedir a condenação. Letra B. Pela renúncia do querelante, haja vista que o seu advogado não ratificou em alegações finais os termos da acusação articulada na queixa-crime. Letra C. Pela perempção, porque o advogado constituído por Sérgio somente pediu em alegações finais que fosse feita a melhor justiça, deixando de ratificar a pretensão de que as quereladas fossem condenadas, sequer tendo renovado o pedido de condenação apresentado na queixa-crime. Letra D. Pela retratação do querelante, pois não se manifestou em alegações finais juntamente com o seu patrono para pedir a condenação das quereladas ou mesmo ratificar o pedido da condenação apresentado na queixa-crime. Então, nessa questão, você precisaria ter conhecimento desses institutos: Instituto do Perdão do Ofendido, renúncia, perempção e retratação da representação. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o seguinte. A letra A, ela fala de perdão do ofendido. O perdão do ofendido, ele está nos artigos 51 a 59 do Código de Processo Penal. Eu destaquei aqui para vocês o 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que o seu silêncio importará aceitação. A questão ela não nos fornece qualquer dado de que foi feita essa declaração expressa nos autos ou mais que o ofendido tenha de forma tácita perdoado, tá? Então aqui não é cabível o perdão, tá ok? Não é cabível o perdão do ofendido, então não poderia ser essa a letra A. A letra B trata do Instituto da Renúncia, tá? Ela está nos artigos 49 e 50. Eu destaquei aqui o caput do 50 que diz assim, ó. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Aqui, mais uma vez, a questão ela não disse que teve uma declaração expressa assinada pelo ofendido, representante legal, procurador, ou que foi feita a renúncia de forma tácita. Não há qualquer informação a esse respeito, então você não pode presumir. Então também não seria também essa alternativa, não seria a alternativa B. Para você acertar essa questão, você precisava ter o conhecimento da lei seca, especificamente o artigo 60, inciso 3 do CPP. Vamos lá ver o que ele trata. O caput do 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado ou qualquer ato do processo a que deve estar presente. E o importante, o final do inciso, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então, meus amigos, nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu nesse caso concreto. O advogado, nas alegações finais, ele não formulou o pedido de condenação. Ele sequer se referiu à inicial acusatória. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá? Houve a perempção. Agora, vamos analisar a letra D também. A letra D ela fala da retratação, tá? Da representação.
Só que também não poderia ser retratação da representação, porque o artigo 25 do CPP é bem claro. Ele diz o seguinte, ó, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, nós vimos que nós estamos já na fase de alegações finais. Ou seja, já passou muito da fase, né, de oferecimento da denúncia, oferecimento e recebimento. E aqui no caso é do oferecimento, né, antes ainda. Então, também não poderia ser a letra D, que falava da retratação da representação. Então, o único gabarito aqui, a única alternativa correta é a letra C. Pela perempção, porque o advogado constituído por Sérgio somente pediu em alegações finais que fosse feita a melhor justiça, deixando de ratificar a pretensão de que as quereladas fossem condenadas, sequer tendo renovado o pedido de condenação apresentado na queixa-crime. Então, aqui, amigos, nós vimos, que é muito importante o conhecimento da lei seca. Então, você não pode negligenciar esse estudo. Eu sei que é chato, não é o melhor estudo possível ficar decorando lei seca, mas nós percebemos, quando nós resolvemos essas questões, que o estudo da lei seca é bem importante. Então, você não pode negligenciar esse estudo. Você não pode perder questões, perder esse pontinho precioso que pode representar o ponto da sua aprovação, porque você não leu a lei seca. Tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima questão, tá? Vamos lá, próxima questão. Questão de número 67, do 37º exame da OAB. Gregório é defensor público no estado do Rio de Janeiro, cuja Constituição lhe assegura foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça local. Durante o carnaval, na cidade de Salvador, Bahia, Gregório, por acaso, se encontra com seu irmão e inimigo capital Sandro, em uma rua erma, durante a dispersão de bloco carnavalesco. Gregório, então, se aproveita da oportunidade para matar Sandro, com golpes de espada. Assinale a opção que indica o foro competente para conhecer e julgar esse crime. Letra A, o Tribunal de Júri da Comarca de Salvador. Letra B, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Letra C, o Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro. Letra D, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Essa questão, ela queria saber se você tem conhecimento sobre competência, tá? E nós vamos ver aqui à frente que não bastava apenas o conhecimento da lei, da legislação, da Constituição. Você precisava também de conhecimento da jurisprudência, tá? Então, vamos lá. No artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição, é estabelecida a competência, tá, do Tribunal do Júri. A competência do Tribunal do Júri é para julgamento dos crimes contra a vida, crimes dolosos contra a vida, tá? Então, no inciso 38, a linha D diz o seguinte, ó, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. Letra D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Bom, no primeiro momento nós já vimos, Gregório cometeu homicídio doloso contra Sandro, seu irmão. Então, estaria enquadrado aqui. Fala, opa, já é Tribunal do Júri. Só que a questão ela quis confundir. Ela disse que ele é defensor público no estado do Rio de Janeiro, que a Constituição desse estado assegura foro por prerrogativa de função. Ó, falou o seguinte, ele é defensor do estado do Rio de Janeiro e a Constituição do Rio de Janeiro assegura foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça Local, no TJ do Rio de Janeiro. Então, aqui, o examinador, ele queria testar você se você estuda súmulas, tá? Isso mesmo, se você estuda súmulas, especificamente as súmulas vinculantes. Por quê? Olha o que diz a súmula vinculante 45. Essa súmula ela já foi súmula comum do STF, ela já foi a súmula 721, que foi convertida em súmula vinculante, número 45. Ela diz o seguinte, a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, nós vimos que o crime ele foi cometido em Salvador, Bahia, isso a gente não tem dúvida, foi cometido lá. A gente poderia ter dúvida o seguinte, mas ele é defensor público no Rio de Janeiro e assegura o foro dele no TJ do Rio de Janeiro. Não, mas esse foro ele é estabelecido apenas na Constituição Estadual. Se nós formos analisar a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos onde são tratados as questões da Defensoria Pública, não há esse foro prerrogativa de função. Então, a única resposta cabível aqui é que ele seria
julgado pelo Tribunal do Júri. E o local, Salvador, Bahia, porque foi o local onde foi cometido esse crime, tá? Então, o gabarito dessa questão é a letra A, tá? Gregório, tá? O foro competente para julgar Gregório será o Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, Bahia, tá? Então, mais uma vez, importante aqui, estudo da lei seca, só que agora conjugado com jurisprudência, tá? Então, dá uma lidinha nas súmulas vinculantes, são poucas, dá para você ler num período curto de tempo, e com certeza vai te garantir pontinhos extras nas suas provas, tá? Então a gente não pode ficar perdendo ponto sim. Então se você fez essa questão, errou, ou você não fez essa prova da OAB, tá? Pega agora, baixa lá no site do STF, tem, e lê as súmulas vinculantes, tá? Com certeza vai ser muito útil na sua preparação, tá? Para a OAB e concursos públicos em geral. Agora nós vamos para a nossa última questão, tá? Questão de número 3. Vamos lá, slide. Questão de número 68, também 37º exame da OAB. Antônio Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico de drogas. Essa denúncia foi rejeitada pelo juízo da 50ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, por falta de prova mínima de autoria e materialidade, justa causa. O órgão ministerial, então, interpôs recurso sentido estrito dessa decisão, já arrazoado. Para evitar a caracterização de uma nulidade processual, é correto afirmar que o juízo deve, em seguida, letra A, nomear defensor público para apresentar contrarrazões recursais em favor de Antônio. Letra B, nomear defensor dativo para apresentar contrarrazões recursais em favor de Antônio. Letra C, notificar Antônio para apresentar contrarrazões recursais. Letra D, remeter os autos ao tribunal competente. Então, vamos lá. Aqui, essa questão exigia o conhecimento da súmula 707 do STJ, que diz o seguinte: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Então, aqui no caso, para evitar uma nulidade, o juízo ele precisa o quê? Intimar o denunciado, para ele ter essa oportunidade de oferecer contrarrazões, porque aqui é assegurado devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, tá? Então, isso exige que ele seja notificado para oferecer contrarrazões ao recurso da rejeição, tá? Então, a nomeação de defensor dativo aqui não vai suprir, tá? Não vai suprir essa nulidade, não vai acabar com essa nulidade. A parte, ela precisa ser intimada para falar sobre o recurso em contrarrazões, tá bom? Porque se ela não for intimada para falar em contrarrazões, não for notificada, vai violar o quê? O devido processo legal, contraditório e a ampla defesa. Afinal de contas, nesse processo aqui, ele teve rejeitada a denúncia, o Ministério Público teve rejeitada a denúncia. Então, ele ainda não é réu, tá? A parte aqui, Antônio, né? Não é réu ainda, mas ele pode vir a ser réu. Então, ele precisa ser notificado para falar em contrarrazões. Tá, ok? Então, a postura adequada do juízo nessa hipótese é essa. Então, a alternativa correta é a letra C. Notificar Antônio para apresentar contrarrazões recursais. Então, meus amigos, essa foi a nossa aula de número 2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Mais uma vez eu falo para vocês, foco nos estudos, tá? Não desistam, sejam resilientes. Não é assim, às vezes não é de uma hora para outra que a gente consegue a aprovação, mas confiem no processo, tá? Foco nos estudos, leiam sempre a lei seca, a jurisprudência, a doutrina e contem comigo para ajudar vocês aqui nessa preparação, tá? Eu espero vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos estar falando novamente de direito penal, tá? A proposta do nosso curso são dicas de direito penal e dicas de direito processual penal. Hoje foi processo penal, a próxima será direito penal. Então, eu peço a você que coloque aqui nos comentários se você gostou, se você ainda tem alguma dúvida, se você quiser tirar alguma dúvida comigo, eu estou disponível, tá? Nas redes sociais. É só me mandar uma mensagem lá que eu ficarei muito feliz em poder ajudar vocês. Tá? Espero vocês nas próximas aulas.
Não desistam, foco nos estudos, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Até mais!